Pega a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, abra no livro de Isaías. Isaías 43. Isaías de número 43. Vamos ler. Versículo 1, 2 e o 3. Isaías de número 43. Versículo 1, 2 e 3. Você que encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu estou contigo. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não te queimará, pois as chamas não arderão em você como brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Do Egito te resgatei para te livrá-lo, da Etiópia, de Sebá, e em troca de você. Só até aí mesmo, glória a Deus. Curva a tua cabeça só mais um minutinho, só mais um segundo. Espírito Santo, nós estamos debaixo daquilo que o Senhor tem e quer essa noite para a nossa vida. E eu te peço, fala conosco essa noite, aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz e nós estamos com o coração aberto, famintos, para receber, Deus, o alimento que o Senhor tem para nós essa noite. Pai, então fala conosco, é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode dizer um amém para Jesus? Você pode dar um aplauso para Jesus? Pode sentar, tá bom? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra essa noite para a nossa vida. E como sempre eu recomendo e oriento que nós possamos essa noite nos alimentar dela, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Dentro aqui do livro de Isaías, capítulo 43, nós lemos 3 versículos. E o versículo 2 é o que eu quero dar maior ênfase essa noite, que eu vou ler novamente para você, que diz dessa forma: quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você passares pelo fogo, ele não te queimará. Só até aí mesmo. Eu entendi um tempo na minha vida, ainda mais quando eu aceitei Jesus, todos os momentos, Deus ele está do meu lado. Todos os momentos. Eu não sei se você já ouviu alguma experiência de alguém um dia entregando a vida para Jesus, mas um dia desse, eu ouvi da boca de um pastor, onde ele estava comentando a conversão de certa pessoa, e a pessoa se converteu no meio de libertação. Existia um endemoniado, e um endemoniado olhava para a pessoa e falava assim: eu vou te matar, e o pastor estava lá no meio dessa briga, do endemoniado com a pessoa. E o pastor inteligente olhou para a pessoa e falou assim: tu é desviado, né? Que o diabo estava falando que quer te matar. Aí a menina falou: sou desviada. E o pastor aproveitou: tu quer aceitar Jesus, reconciliar com o Senhor essa noite? E a menina ficou assim: tá, eu quero reconciliar com Deus. Dobra o teu joelho. E a menina dobrou o joelho, aquele pastor orou pela menina. E quando ele orou pela menina, o demônio, olha a cena, o rapaz aqui, outra mulher aqui endemoniada, falando que ia matar ela. Quando ela entregou a vida para Jesus, o diabo falou aqui agora para ela: né? Agora eu não posso te tocar porque aquele lá de cima está te guardando. Eu fiquei vendo a experiência dele contando.
E ele falou a experiência, falou assim: rapaz, tu acredita que quando alguém aceita Jesus, é imediato, os anjos de Deus já começam a guardar a vida da pessoa. E é verdade, porque a Bíblia fala assim que Deus ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e o buscam, né? Então, se você teme a Deus, se você aceitar Jesus, você tem a proteção de Deus na tua vida. Glória a Deus por isso. E sempre eu entendi, desde quando eu aceitei Jesus, que agora a minha caminhada ela não ia ser mais uma caminhada sozinha, mas agora eu começaria a andar lado a lado com Jesus. O Espírito Santo de Deus, aquele que nós oramos aqui, atraindo a presença dele para a nossa vida, pela Bíblia Sagrada, quando Jesus, ele andou nessa terra, andou fazendo milagres, cumpriu o propósito que era para cumprir, que era morrer na cruz, e quando agora ele cumpre o propósito dele na terra e ele vai voltar para o céu, os apóstolos, os discípulos, eles ficam assim, tristes, porque andaram 3 anos e meio com Jesus, e agora eles veem Jesus indo embora. Eles veem Jesus agora ascendendo, que é flutuando e voltando para o céu. Mas existia uma promessa que Jesus sempre falava para os apóstolos, para os discípulos. E ele falava assim: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas quando eu chegar lá, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E o versículo termina dizendo assim: e ele estará com vocês, o Espírito Santo, todos os dias da vida de vocês, pelos séculos dos séculos. E nós entendemos, quando nós lemos a Bíblia, que realmente aconteceu isso. Jesus, ele cumpriu o propósito, voltou para os céus, e o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo agora ele é o nosso conselheiro, ajudador. Ele é aquele que está do nosso lado em toda e qualquer ocasião da nossa vida. Ele é o nosso amigo, ele mora aqui dentro. E se você começar a entender, só aqui questão de conhecimento, mas nós cremos numa doutrina, uma doutrina da Bíblia, chamada doutrina da Trindade. Pastor, o que seria a doutrina da Trindade? Seria a mesma coisa de falar assim: olha, nós entendemos, nós, crente MACD, nossa doutrina da igreja, que existe 3 ser como Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nenhum é menor e inferior do que o outro, mas os 3, eles são Deus. Então, em outras palavras, só para você entender, o Espírito Santo de Deus que age e mora na minha vida, ele é Deus, assim como Deus Pai e assim como Deus Filho. Ele não é inferior a nada, tá bom? Entenda isso. E quando eu começo a pensar nessas grandezas, eu começo a entender: meu Deus, que honra e privilégio Deus ele me deu. Que honra. Porque quando, não sei se tu sabe também, a Bíblia, ela fala que eu e você somos santuário, templos do Espírito Santo. Em outras palavras, nós somos morada de algo. Morada. Mas quando nós começamos a pensar em relação a ser morada de algo, eu quero que você traga na tua cabeça agora, porque existe muitos famosos que moram em mansões, que moram em ilhas paradisíacas, moram em casas muito bonitas. Tem milionários que têm muito dinheiro e têm casas lindas e bonitas. Mas olha só o que Deus ele faz. Deus ele faz o bem mais precioso, aquilo que é mais importante na vida de um homem nessa terra, que não é recursos monetários, que não é dinheiro, que não é patrimônio, mas o que é, pastor? É a presença de Deus. Isso é mais importante, tá bom? Essa presença de Deus, ela não decidiu morar, por exemplo, em casas luxuosas. Ela não decidiu morar em ilhas paradisíacas ou em casa de pessoas que têm apenas dinheiro e patrimônio, não. Mas essa presença, que é a presença mais valiosa do mundo, que é o Espírito Santo, ele escolheu morar na minha vida e na tua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É claro que eu entendo que quando um coração se arrepende dos seus pecados,
essa pessoa ela se torna um ambiente, ela se torna uma morada ideal para que Deus ele possa repousar e ali fazer o que Ele quer fazer, que é os seus propósitos. Então, eu quero que você apenas entenda, comece a entender isso. Pastor, o Senhor quer que eu entenda essa noite, que na minha vida existe um ser que mora nela, e eu posso usufruir dessa presença 24 horas, pastor, que é a presença de Deus? Tá bom? Entenda isso. Se você entregou tua vida para Jesus, a presença de Jesus, ela está na tua vida. A presença do Espírito Santo está se fazendo morada aí junto com você. Mas algumas pessoas podem se confundir e pensar dessa forma: pastor, já que eu tenho a presença de Deus na minha vida, pastor, então tudo vai ser bom e nada vai me atingir, né, pastor? Nada assim vai, nenhum problema, pastor, vai acontecer, nenhuma dificuldade vai acontecer. Não é isso, pastor, não é isso não. Não é pelo fato que nós temos a presença de Deus na nossa vida que eu e você não vamos passar por momentos de dificuldades ou alguns momentos, alguns obstáculos na vida. Não quer dizer nada disso. Aí você se pergunta assim: mas pastor, Deus estando na minha vida ainda eu passo por dificuldades? Passa, porque até mesmo é necessário. Eu li um texto aqui na nossa Bíblia, que é Isaías 43:2, e eu acho interessante quando o Isaías ele escreve assim: olha, se passares pelas águas, se passares pelas águas, ao versículo conclui dizendo, Deus dizendo, eu estarei contigo. Aí o versículo seguinte diz assim: se passares pelo fogo, eles não te queimarão, nenhuma chama arderá na tua pele. Por quê? Porque eu estou contigo. Nós poderíamos pensar dessa forma: já que Deus está conosco, Deus não poderia nos deixar nem passar pelas águas ou pelo fogo? Porque eu entendo passar por água e passar por fogo simboliza dificuldades na vida, simboliza momentos de tensão na vida. Uma pessoa podia pensar assim: não, mas se Deus está comigo, eu não poderia nem passar lá pelo fogo, não, pastor. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a promessa que Deus ele tem para a minha vida e para a tua vida, não é a promessa de fazer com que nós sejamos pessoas que nunca vamos passar por dificuldade nenhuma, nunca vamos passar pela água, pelo fogo. Não, não é essa a promessa. A promessa que Deus ele tem na nossa vida é que em todos os momentos, seja na água ou seja no fogo, Ele sempre vai estar do nosso lado. Essa é a promessa que Ele tem. E eu não sei se você pode se alegrar com essa promessa, porque essa promessa é o diferencial na vida do ímpio e na vida do justo. Pastor, o diferencial na vida do ímpio e do justo é a presença de Deus? É a presença de Deus. Porque uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia e também é só olhar na sociedade é que tanto o ímpio como o justo ele passa por dificuldades. Tanto eu que sou crente como o ímpio lá que é mundano, ele passa por momentos de turbulência na vida. Mas pastor, aonde está a diferença, pastor? É porque o ímpio, quando ele passa por turbulências e um momento de dificuldade na vida, ele passa sozinho. Quando é mar, passa acompanhado com o diabo. Eu tenho certeza que eu te perguntar essa noite se você quer a companhia do diabo na tua vida, você vai rejeitá-la. É melhor andar só, aquele ditado que fala assim: olha, é melhor só do que mal acompanhado. Com o diabo é a mesma coisa. Ninguém aqui quer a presença do diabo perto de nós, ninguém quer. Mas o ímpio que está sem Jesus, ele sempre vai passar pelo vale, pelas provações, pelos momentos de dificuldade da vida, com o diabo, não estendendo as mãos,
Mas enquanto ele está segurando para não cair no precipício, um amigo de verdade estenderia as mãos e te voltaria para cima da montanha. Não, o diabo ele pisa no teu dedo e fala assim: cai, sua peste, já foi tarde. É o que o diabo ele faz com os seus cavalos aí no mundo. Mas e a diferença do justo, pastor? Sabe qual é a diferença do justo? É que nós passamos pelas mesmas aflições e dificuldades na vida. Mas se nós olharmos do nosso lado, nós vamos entender que a presença de Deus, que os anjos do Senhor, que os propósitos de Deus, que a presença de Deus ela está do nosso lado. Essa é a diferença. Quando você olha algumas coisas na Bíblia, ainda mais para aquelas pessoas que pensam que a vida cristã é só bênção e vitória, eles ficam meio confusos. Por quê? Porque tu vê alguns personagens da Bíblia que foram fiéis a Deus. Fiel, estou falando aqui de gente infiel, não, estou falando de gente fiel, que serviu a Deus de todo o seu coração em toda a sua vida. Não é aquele malemar, não, aquele que uma hora está lá, outra não, aquele que fiel a Deus. Por exemplo, posso citar o nome aqui do Antigo Testamento, Daniel, homem temente a Deus, é aquele Daniel da cova dos leões. A Bíblia fala que era um homem tão temente a Deus, sábio, que quando todo mundo estava se contaminando com os manjares do rei na Babilônia, Daniel, para não desagradar a Deus, ele se absteve de toda comida que era consagrada para deuses pagãos lá, e ele, para não desagradar a Deus, preferia desagradar os homens. Ele falava: não quero isso aí não, porque isso aí está consagrado a deuses pagãos, não, eu quero comer só isso daqui, tá bom? Daniel, aquele mesmo Daniel que, para pegá-lo na sua crença a Deus, descobriram que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel estava ali orando a Deus, buscando a presença de Deus. Mas sabe o que a Bíblia fala desse Daniel, homem fiel e temente a Deus? Um dia ele foi parar dentro da cova dos leões. E esses leões não eram aqueles leões de pelúcia não, mas eram leões famintos. E o histórico era que todos aqueles que eram jogados dentro da cova de leões não saíam dali vivo. Ninguém, na verdade, ninguém nunca tinha saído vivo de uma cova de leões famintos. Era uma forma de execução que o Império Babilônico usava. Mas olha só o que aconteceu, você conhece a história. O Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. O rei ficou ali preocupado. No dia seguinte, o rei vai lá triste na cova, na porta da cova, mas sabendo que Daniel já está morto, mas vou lá só para comprovar. Um dia depois, o rei chega lá e fala: Daniel, só para comprovar que ele está morto mesmo, Daniel. E lá de dentro da cova uma voz ecoa e fala: fala, rei, que o teu servo está aqui ouvindo, rei. O que? Tu está vivo, camarada? Chama soldado, lança corda, tira esse cara daí, ele está vivo. Os leões não o mataram. Aí tu se pergunta: pastor, por que ele está vivo? Ah, por quê? Porque lá dentro da cova, o Senhor dos exércitos estava com ele. Os anjos do Senhor estavam lá guardando Daniel, homem fiel. Mas não é pelo fato dele ter sido homem fiel, valoroso, que ele não passou por dificuldades na vida. Dentro aqui mesmo do texto de Daniel, os amigos dele também, Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes pagãos deles, eles têm outros nomes, mas por não se curvarem à estátua que Nabucodonosor tinha levantado para ser adorado, enquanto todo mundo estava ali adorando a estátua, eles falaram: o quê? Eu adorar a estátua?
Eu adorar uma coisa que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não se mexe, o quê? Eu não adoro, não me curvo. Ah, é? Não se curva? Vamos te jogar dentro da fornalha de fogo. E é o seguinte: a fornalha de fogo para vocês não vai ser igual para os outros, não. Nós vamos aquecer ela 7 vezes mais, tá bom? Os 3 amigos de Daniel, sendo agora jogados dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Para você ter uma ideia como estava tão quente, a Bíblia narra essa história e fala que os soldados que foram jogar os 3 meninos dentro da fornalha de fogo, eles morreram queimados. Morreram queimados, porque era muito quente, lá de cima eles já morreram. Mas olha só a cena. Quando eles caem dentro da fornalha, e um se levanta, o outro se levanta, e o outro se levanta, um olha para o outro, e começa agora a andar no meio do fogo, começa agora a passear no meio das brasas. Eles não viram, mas Nabucodonosor e os soldados que estavam lá fora olhando, começa a cochichar com um e com o outro. Epa, você está vendo o que eu estou vendo? Eles estão andando no meio das brasas de fogo. Sim. E tem uma coisa a mais, rei. Nós não jogamos 3? Eu estou vendo 4 lá dentro. Eu estou vendo 4, tá vendo? Tá, estou vendo também. E o quarto, ele é semelhante ao Filho do Homem, ele é semelhante ao Filho de deuses. Olha a história. Os caras foram jogados dentro da fornalha de fogo, acendida e aquecida 7 vezes mais. Tiveram que tirar eles de lá, tá bom? A história conclui dessa forma. Não morreram. Todo o império babilônico teve que se curvar diante de Deus pela história desses 3 e tiraram eles lá de dentro. Mas olha só, entenda no nome do Senhor Jesus. Eles passaram pelo fogo, mas o fogo não tocou nem, a Bíblia fala isso, nem um fio de cabelo dos 3 amigos se chamuscou. Por quê, pastor? Porque Deus estava com eles. Eu queria que nós pudéssemos entender essa noite a presença de Deus na nossa vida. Nós pudéssemos crer, porque o que faz muito crente duvidar da presença de Deus é a dúvida, é a falta de fé. É quando você está passando por uma dificuldade, você olha para um lado e para o outro e já começa agora a murmurar e falar: meu Deus, onde está Deus nessa situação? Se tu souber que Deus, Ele sempre esteve do teu lado, mas tu pode perguntar assim: pastor, então por que, pastor, Deus Ele permite eu passar por certas situações da vida, pastor? Sabe o que eu entendo? Eu entendo que Deus Ele permite nós passarmos por certas situações da vida, para nós passarmos de fase. Pastor, passar de fase, aqueles que jogam aqui joguinho, os adolescentes podem entender, os mais velhos não podem entender essa ilustração. Mas aqueles que jogam aquele joguinho, tu vai jogando o joguinho, enquanto tu vai ganhando, tu vai passando de fase. Se tu quiser zerar aquele joguinho, chegar em todos os níveis, você tem que passar por todas as fases. E o legal é que toda fase que vai passando, vai ficando mais complicada. Se você passar por todas as fases, você zera o jogo. Você jogou tudo. E eu fico pensando que Deus, para que nós possamos passar para outro nível, Deus Ele proporciona algumas adversidades na vida. Eu entendo que não é possível nós usufruirmos daquilo que Deus tem para a nossa vida, se nós primeiro não formos testados e aprovados. Quando você lê a carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele se dirige, por exemplo, para o obreiro da casa do Senhor, para alguém que quer servir no ministério, o apóstolo Paulo, ele fala dessa forma: olha, primeiro ele tem que ser provado.
se ele for provado e aprovado, que exerça o ministério. Você pode perguntar assim, pastor, como é que usufrui das coisas espirituais e celestiais? Como, pastor? Passando sim por certas provações que o próprio Deus, ele proporciona para nós. Pastor, Deus, ele proporciona provações? Proporciona. Provações, não tentações. Porque a Bíblia fala que Deus, ele não tenta ninguém. Porque algumas pessoas pensam, quando nós falamos em provações, que Deus, ele proporciona. Algumas pessoas pensam, por exemplo, assim, então é Deus que para mim testar, pastor, às vezes coloca uma mulher bonita, pastor, na minha frente. Não, isso não foi Deus, não. Você foi tentado ou pela tua carne, ou foi o diabo que colocou. Deus, ele não faz esse tipo de provação com ninguém, essa é a verdade. Deus, ele não coloca o pecado no nosso caminho. Deus, ele não coloca. Isso aí ou é você, ou é o diabo. Mas Deus, ele costuma nos dar situações na vida. Situações. Por exemplo, para alguém aqui, eu poderia citar esse exemplo. Alguém aqui que precisa amadurecer na tua paciência. Você é uma pessoa descontrolada emocionalmente, você não se controla em nada. E você agora aceitou Jesus e você está falando, Deus, me cura nessa área. Mas sabe como é que Deus vai muitas das vezes vai fazer na tua vida? Colocar pessoas com algumas situações que às vezes você não gosta na vida dessas pessoas, mas Deus, ele está tratando o teu caráter, está tratando essa área na tua vida e falando, olha filho, suporta isso daí, porque quando tu suportar isso aí, tu vai tirar uma lição disso, e essa lição vai fazer com que você viva a tua vida da melhor forma. Eu quero que no nome do Senhor Jesus, essa noite, nós possamos entender os planos e os propósitos na nossa vida e aceitá-los. Pastor, aceitá-los? Porque até mesmo a Bíblia fala que os planos de Deus, eles são bom, perfeito e agradável. Eles não fazem mal para o homem. Até mesmo aqueles planos que nós não entendemos. Pastor, eu não entendo isso, mas isso é bom para mim? Tem um texto do apóstolo Paulo que ele fala assim, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que nele esperam. Todas as coisas na vida colaboram para o bem daqueles que nele esperam. Então eu posso entender que se um dia eu entreguei minha vida para Jesus, e se eu um dia passar pelo fogo, descansa em Deus. Por que eu vou descansar, pastor? Porque você tem a promessa que você não vai passar por esse fogo sozinho, porque Deus vai estar do teu lado. Se um dia tu passar pelas águas, pastor, não sei nadar, não se preocupe. Deus, ele vai estar nas águas com você. Se lá com o apóstolo Pedro, que andou sobre as águas, mas pelo medo, ele começa agora a afundar, sabe o que Jesus faz? Estende as mãos para Pedro. E nesse estender das mãos, ele puxa Pedro para de novo voltar para dentro do barco. Eu quero que nós possamos ter fé na nossa semana, que do amanhecer de um dia ao amanhecer do outro dia, Deus vai estar conosco. Mas dentro desse amanhecer de um dia para o amanhecer do outro dia, pode acontecer diversas coisas na vida. Mas tudo que acontecer, tudo, seja bom ou seja ruim, não se desespere. Deus, ele vai estar sempre lá do teu lado. Se você olhar para o teu lado, pode ter certeza, você vai ver Jesus, tá bom? Você vai ver Jesus. Então, o Isaías, ele profetizou isso para nós. E essa noite eu quero trazer para a nossa mentalidade, para a nossa mente, porque o ser humano, ele tende a esquecer daquilo que Deus faz. Pastor, o ser humano tende a esquecer. Esquece.
esquece fácil. Mas se você lembrar de tudo aquilo que Deus já te livrou, de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, pode ter certeza, você vai olhar para aquilo que Deus ele já fez, vai perceber uma coisa: rapaz, Deus ele nunca me abandonou não. Deus ele nunca me abandonou, Deus ele sempre esteve. Mas foi necessário algumas coisas acontecerem para eu amadurecer, para eu alcançar novos níveis. Então, não se desespere ao passar pelo fogo e muito menos pelas águas. A única promessa que eu quero que você atraia para a tua vida essa noite, sabe o que é? A presença de Deus, tá bom? E eu já declaro que essa presença ela é uma presença que te guarda, é uma presença que te consola, é uma presença que te leva para os propósitos de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Essa presença que Deus ele tem para nós. Fique de pé essa noite no nome de Jesus. Fique de pé. Aleluia, Jesus.